Papo reto. Tricolores de toda a terra, o nosso papo reto de hoje talvez seja o papo reto mais importante que eu fiz no canal até hoje. Porque trata de uma situação, um assunto muito sensível, um assunto que, lamentavelmente, é objeto de muita fake news e que tem por objetivo único, exclusivamente, desmerecer uma instituição centenária, que é o Fluminense Futebol Clube, e vilipendiar sua história, tudo que significou para o futebol brasileiro, bem como minimizar os efeitos perversos do racismo, e da escravidão no Brasil, que foi um negócio assim, que é para a gente abolir da face da terra, bem como todos os momentos e períodos históricos em que a supressão do direito, a supressão do ser humano foi uma prática. Então, com muita seriedade, eu quero tratar aqui do assunto hoje do pó de arroz. Estudei muito o tema, já tinha um bom conhecimento, e eu quero aqui também dar os créditos aqui ao professor Atos Vieira. Eu acompanhei uma fala dele no canal dele, canal Atos Vieira, que eu convido todos a assistir esse vídeo. Tá aí o crédito e o link tá na descrição desse vídeo, que ele fala com propriedade muito bem sobre a questão do pó de arroz, como eu nunca tinha visto antes, Ele disseca a questão do pó de arroz como eu nunca tinha visto antes. Acho que, inclusive, era um cara que deveria estar aí no documentário Herdeiro de Chico Guanabara. Fica a sugestão aí para o Daniel Cohen, da Fumemória aí. É a sugestão do professor Atos Vieira falar lá no documentário Herdeiro de Chico Guanabara. Trouxe também relato, testemunho de amigos negros, tricolores apaixonados, que falarão também sobre uma ocorrência dessa última semana, em que um senhor, representando o canal Flazoeiro, o nome dele é Mauro Santana, e na sua descrição, em seu perfil, ele diz que é jornalista, Estranhíssimo. Um jornalista sem nenhuma responsabilidade para fazer o que ele fez, para falar do que ele não sabe, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê na nossa sociedade hoje. Muita gente falando daquilo que não sabe, ou sabe e coloca o clubismo à frente de tudo, por raiva, de estar sendo freguês do Fluminense. O Fluminense está muito em evidência, então os adversários começam a ficar com raiva, com inveja, com ciúmes, celeumas, mas eu acho que tudo tem limite, O clubismo, ele tem limite. O clubismo, ele esbarra onde começa o crime, onde começa a fake news, onde começa a maldade, a crueldade, Então, o seu Mauro Santana, que falou essa besteira, ele estava fazendo uma transmissão no canal Flazoeiro, e eu vou colocar aí um pedacinho do que ele falou com a imagem paralisada, porque infelizmente eu tenho medo de colocar a imagem rolando e a gente tomar aí um strike. O canal já está sob aviso de strike, então a gente quer evitar isso. Escuta aí o que ele falou. O mundo do futebol, Mauro Santana. E nesse momento a torcida do Fluminense jogando pro alto o pó de arroz, que eles usam tradicionalmente, mas que, para quem não sabe, o pó de arroz faz parte da história do clube, porque eles usavam essa maquiagem para disfarçar o rosto de um jogador negro, que eles tinham vergonha que vestisse a camisa do clube deles. Então, galera, vocês viram aí o que ele falou? Ele fez alusão ao pó de arroz, Pegou o pó de arroz e fez uma alusão ao racismo, contando aquela falácia histórica, a mentira histórica, a fake news histórica, que vocês já devem ter ouvido alguma vez da boca de algum flamenguista, de algum vascaíno ou de algum torcedor rival, que o Fluminense obrigava os jogadores a passar pó de arroz no rosto para poder entrar no Salão Nobre ou frequentar a sede social do clube. Ou também já ouvi que o jogador botou pó de arroz no rosto em protesto por não poder entrar no Salão Nobre. Todas essas falácias, com vários formatos de falácias, elas são replicadas de forma criminosa e irresponsável por muita gente, por conta do clubismo e do ódio ao rival, O futebol hoje parece que você não tem amigo flamenguista, vascaíno, e aí ultrapassa o campo da brincadeira para virar crime, ofensa, injúria e uma série de coisas que vocês estão vendo aí nessa fala irresponsável desse cidadão Mauro Santana. Em cima dessa fala irresponsável, eu primeiro quero cobrar do Fluminense mais uma vez alguma providência a respeito.
Antes, quem tinha feito isso foi aquele cidadão chamado Túlio Poeta, né? Que representa lá a coluna do Fla, dizendo que no Fluminense não tinha negro, só tinha... o único negro era o cara com terno preto. Uma coisa assim muito triste, muito lamentável. Então, a gente vai falar sobre o pó de arroz, porque essa parte eu vou deixar com meus amigos que foram convidados para mandarem seu alô aqui no vídeo. Sobre essa questão do pó de arroz, gente, existia um jogador chamado Carlos Alberto, que era jogador do América. Ele era um jogador negro. E todos os clubes do Rio de Janeiro, América, Fluminense, Flamengo, Botafogo principalmente, eles eram clubes realmente racistas. Porque a sociedade da época era racista. O mundo daquela época era racista. O mundo daquela época, embora a escravidão houvesse terminado, via o negro, lamentavelmente, como uma espécie ou uma raça inferior. Inclusive até alguns cientistas pregavam esse tipo de doutrina, de ideologia, completamente à margem da ciência, à margem de tudo, né, em nome da imposição, né, de ter privilégios, né, para os brancos, em detrimento das pessoas negras. Então era uma sociedade racista. Então todos os clubes eram racistas. Não tinha esse negócio de que lutaram contra o racismo. Todos eram. Então, o que aconteceu? O Carlos Alberto, ele tinha por hábito passar talco no rosto, né, os pó de arroz no rosto, para ficar com a pele um pouco mais clara. E alguns historiadores dizem que ele fazia isso por uma questão de vaidade, né, para poder ficar com a pele mais bonita, né, porque era uma prática da época. O Atos Vieira, que foi o vídeo que eu li, que eu citei para vocês aqui o crédito, ele diz que não. Ele diz que eles botavam a pele mais clara para parecerem mais com pessoas brancas, devido a se sentirem menosprezados por serem negros. O negro naquela época tinha dificuldade de se aceitar negro por conta do racismo estrutural que a sociedade estava tomada. Não só estrutural, como racismo, como lei mesmo. Hoje a gente tem, como os amigos falam, o racismo estrutural. Naquela época o racismo era algo institucionalizado, literalmente, como lei, com regras. Então ele passava o pó de arroz no rosto dele para ficar com a aparência de branco, né, e se sentir mais aprazível. Essa que era a realidade. Mas ele já fazia isso no América. Ele não fazia isso no Fluminense porque o Fluminense mandou. Já era um hábito dele isso que ele fazia no América. Só que ele aceitou ele quis sair do América para ir jogar no Fluminense. Uma proposta que o Fluminense fez para ele. Quando ele vai para o América, a torcida do América fica revoltada e o tem como um traidor. E aí, na primeira partida do Fluminense contra o América, que ele tá do lado do Fluminense, a torcida do América começa a chamar o Fluminense de time de pó de arroz. Em alusão a ele, ao Carlos Alberto. Devido a isso, o que o Fluminense faz? O Fluminense, em vez de se sentir culpabilizado por isso, né, ou se sentir menosprezado por isso, alguma coisa do tipo, não. O Fluminense adere ao pó de arroz como símbolo dele. E a torcida do Fluminense passa a atirar talcos, né, não é pó de arroz, talcos, da arquibancada nos jogos do Fluminense, porque o apelido pegou. Então, foi isso que é o pó de arroz. E nunca existiu esse negócio do Carlos Alberto passar pó de arroz no rosto para entrar, porque não era aceito, porque o Fluminense determinava isso. Isso não é verdade, gente. Isso é mentira. Uma mentira histórica, uma fake news. Né? O Atos fala sobre isso. Eu estou resumindo muito, mas peço que vocês assistam o vídeo do Atos Vieira. É um vídeo de utilidade pública para todo o tricolor. Todo o tricolor deveria ver o vídeo do Atos Vieira. Está aqui na descrição. Peço que vocês assistam esse vídeo deles. Dê o like lá, se inscrevam lá no canal dele. Né? E diz, vim pelo Quintela, pelo Resenha Tricolor 1902. Ele falou do seu vídeo, que é muito importante. Então, a questão do pó de arroz foi essa. Não envolveu nada. Inclusive tem um livro que eu quero ler, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que ele citou. Inclusive há uma mentira histórica dizendo que Mário Filho pregou, né, que o Fluminense não aceitava jogador negro, segundo Atos Vieira. Isso não é verdade. Pelo contrário, ele trouxe o relato do próprio Carlos Alberto dizendo o porquê do pó de arroz. Isso está no livro. Por que ele usava o pó de arroz? O Carlos Alberto fala sobre isso. Não tem nada a ver com imposição. Inclusive negros eram aceitos no clube, no Fluminense, frequentavam o clube. Óbvio que existia racismo, preconceito, parte de brancos dentro do clube, mas ele não era proibido de frequentar o Salão Nobre, não era proibido de entrar no Fluminense, ele só sofreu preconceito, porque a sociedade da época era racista. Então, que isso fique muito claro, né? Sobretudo aí para os torcedores rivais terem um pouquinho mais de responsabilidade, né? Porque você quer zoar o Fluminense, você pode chamar de Série C, o que vocês quiserem, né? Tem outras formas de vocês brincar, zoar, do que minimizar uma causa muito justa, que é o combate ao racismo, à violência contra seres humanos, né? Bem como usar desse artifício tão podre
tão sujo para tentar atacar a instituição e diminuir a instituição, até porque o Fluminense precisa do Flamengo, o Flamengo precisa do Fluminense, o Vasco precisa do Fluminense, o Fluminense do Vasco, e por aí vai. Todos os clubes precisam um do outro, entendeu? Então, isso não é certo, gente. Esse recado é para todos, não é só para Tricolor, não. Vamos ter responsabilidade. Vocês que falam em rede social como eu, vocês têm que ter muita responsabilidade, porque vocês podem estar incitando violência, ódio, tá? Entre as pessoas, e o mundo já está muito cheio de ódio, a gente não precisa de mais ódio, tá? E além disso, vocês podem responder processos pelo que vocês falam. Inclusive, o Mário Bittencourt deveria fazer uma notificação a esse rapaz para que ele se retrate publicamente, né? Eu não vou colocar aqui a página dele, a imagem da página dele, porque eu não quero que ninguém vá lá xingar ele. Nós temos que ser fidalgos, temos que ter educação, não temos que ir lá xingar o cara. Quem tem que fazer alguma coisa é o Fluminense. Eu estou aqui para defender meu clube dessa calúnia, dessa difamação, né? E se liga agora nos vídeos que vocês vão ver aí. Vou começar com meu amigo da Cheflu, que eu adoro, Léo Bahia, lá do Rebelião Tricolor também, lá direto de Salvador. Ele vai dar uma palhinha sobre o que ele sentiu com essa fala imbecil aí desse cara. Fala galera, eu sou Léo Bahia da Cheflu, Rebelião Tricolor aqui em Salvador. E assim como muitos, recebi com indignação as palavras do YouTube Rubro Negro, que contam uma história mentirosa sobre o pó de arroz em um dos seus vídeos no YouTube. E eu não estou aqui para ficar contando a história do pó de arroz, isso aí está na internet, basta a pessoa ter a boa vontade de pesquisar. Mas eu fico indignado com a falta de responsabilidade que as pessoas têm para meter a cara na tela e falar sobre temas delicados e, pior, colocar o tema racismo, que é algo visceral na nossa sociedade, em picuinhas entre torcida, tentar provocar o rival com um tema tão complicado em nossa sociedade. Eu espero que o Fluminense tome as devidas providências, que o presidente Mário Bittencourt atue de forma institucional, proteja a instituição Fluminense, proteja a história do pó de arroz, proteja a nossa história que foi criminosamente adulterada nesse vídeo. Eu espero que o YouTube também tome as providências e que, pessoal, o tema futebol, o tema racismo nunca pode ser utilizado para picuinha entre torcida, viu? Marmanjo de 30, 40 anos já tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. No mais, torcedor tricolor, pesquise, se intere, saiba a história do seu clube, saiba a história do pó de arroz dentro do Fluminense. E jamais deixe que tentem nos colocar essa pecha de clube racista. Conheçam a história do clube. Agora vocês vão ver aí, vocês viram aí o Léo, vocês vão ver também um vídeo do membro do meu canal do Resenha Tricolor 1902, o meu amigo Flávio, né? Eu tô colocando aqui, dando oportunidade aqui para os amigos falarem. O Flávio também vai dar a palhinha dele a respeito disso daí. Bom dia, torcida tricolor. Vindo aqui falar sobre essa falácia, essa fake news que esse cidadão desprezível rubro-negro falou sobre a nossa tradição do pó de arroz, esperando uma defesa institucional do clube fluminense sobre esse fato lamentável. No outro dia, um outro também cidadão rubro-negro falou que não tinha um preto na torcida do Fluminense. Tava eu e mais dois amigos que sempre vamos ao Maracanã junto, nós todos negros. Do nosso lado também tinha outra família só de negros vendo o jogo do Fluminense. A torcida negra do Fluminense é a que mais cresce no país. Isso está incomodando alguns rubro-negros, porque sempre vieram com essa falácia que o Flamengo era um time de preto e o Fluminense era um time de branco, falando que se a gente fosse na sede das Laranjeiras a gente não ia entrar, que a gente ia ser maltratado, esse tipo de fake news. Coisa que nunca existiu. Sempre fui na sede das Laranjeiras, mesmo quando não era sócio, sempre fui muito bem tratado, nunca aconteceu nada de errado comigo. Portanto, isso é uma falácia, isso é uma fake news. Fluminense é um clube de todos, isso afeta muito a nossa torcida. Esperamos uma defesa institucional do Fluminense para que esses fatos não aconteçam mais. Um abraço, obrigado. Por último aí, vocês vão ver a fala do meu amigo
professor, um cara super competente, capaz, apresentador do Netflu, Vitor Costa, para também trazer a opinião dele sobre isso que vocês estão vendo. Salve galera do Resenha Tricolor 1902, do meu amigo Leandro Quintela, Vitor Costa na área, para trazer aí mais uma vez um esclarecimento em relação ao assunto chato, complicado, que vem sendo recorrente aí nas redes do Fluminense esse ano em especial. Parece que o sucesso do Fluminense está incomodando e a galera está tendo que recorrer aí a fake news. O Fluminense até institucionalmente já fez aí o esclarecimento dessa fake news histórica, dando conta de que o pó de arroz seria utilizado para clarear a pele do jogador Carlos Alberto, e isso não aconteceu. Na verdade, o jogador do América já utilizava o produto que era muito comum na primeira metade do século XX e continuou usando no Fluminense. E aí, automaticamente, que as torcidas rivais acabaram utilizando isso como uma forma até de chacota, e a torcida do Fluminense acabou utilizando como seu símbolo, algo que a gente se orgulha, inclusive, em ter, beleza? Então é isso, saudações tricolores e até a próxima. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído com vocês para conhecer um pouquinho da história do pó de arroz, né? Fazer uma reação a esse absurdo que esse rapaz que se diz jornalista fez. Eu peço que ele tenha reflexão, que ele repense isso que ele fez, e todos os youtubers aí, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, quanto do Vasco, Botafogo, tenham responsabilidade quando forem se pronunciar publicamente. Saudações tricolores, se inscreva aí no canal, aí, ativa o sininho das notificações, deixa o like se gostou do vídeo. Valeu!